Está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Estudo este organizado, realizado pela Sociedade Espírita Obreiro do Senhor, de Curitiba, Paraná. E hoje, 6 de setembro de 2024, estamos iniciando o estudo número 23 de 2024. E a gente sempre gosta de frisar no início dos estudos que esses estudos são transmitidos ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas. E aquelas pessoas que queiram participar ao vivo conosco, basta entrar no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br. Lá encontrarão todas as orientações para pessoas receber os links. E também no nosso site, as pessoas, todos aqueles que entrarem, encontrarão ali uma playlist de todos os estudos anteriores, tanto do Livro dos Espíritos, como também da Revista Espírita e outro material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Como eu disse, hoje é nosso estudo 23, 2024, e nós estamos dando continuidade na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 7º, capítulo 7, que é da volta do espírito à vida corporal. Nós estudamos no estudo anterior o prelúdio da volta, a união da alma e do corpo. E hoje nós vamos entrar nas faculdades morais e intelectuais do homem. Então, a 361, Kardec começa com a pergunta: qual a origem das qualidades morais, boas ou más, do homem? A resposta: são as do espírito nele encarnado. Quanto mais puro é esse espírito, tanto mais propenso ao bem é o homem. E aí Kardec faz um item A nessa pergunta. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso há de um espírito mau? Resposta: sim, mas diz antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito. Pois, ao contrário, poderia fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais de demônio. Interessante essa resposta, né? É um espírito imperfeito, porque nós ainda seremos perfeitos, né? Todos nós, perfectíveis, né? Podemos ser imperfeitos, mas caminhamos para a perfeição. 362. Qual o caráter dos indivíduos em que encarnam espíritos desacisados e levianos? São indivíduos estúdios, maliciosos e, não raro, criaturas malfazejas. 363. Tem os espíritos paixões de que não partilhe a humanidade? Não, que de outro modo vou-las teria comunicado. 364. Homem as qualidades morais e as da inteligência? Certamente. E isso em virtude do grau de adiantamento a que haja se elevado. O homem não tem em si dois espíritos. A 365. Por que alguns homens muito inteligentes,
o que indica acharem-se encarnados neles espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos. Essa pergunta é muito interessante, né? Olha a resposta. É que não são ainda bastante puros os espíritos encarnados nesses homens. Que, então, e por isso, cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. O espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período da sua existência, ele se adianta em ciência, durante outro, em moralidade. A 366. O que se deve pensar da opinião dos que pretendem que as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem resultam da encarnação nele de outros tantos espíritos diferentes entre si, cada um com uma aptidão especial? Refletindo, reconhecereis que é absurda. O espírito tem que ter todas as aptidões. Para progredir, precisa de uma vontade única. Se o homem fosse um amalgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele careceria de individualidade, pois que, por sua morte, todos aqueles espíritos formariam um bando de pássaros escapados da gaiola. Queixa-se a miúde o homem de não compreender certas coisas e, no entanto, curioso é ver-se como multiplica as dificuldades quando tem ao seu alcance explicações muito simples e naturais. Ainda nesse caso, tomam efeito pela causa. Fazem com relação à criatura humana o que com relação a Deus faziam os pagãos, que acreditavam em tantos deuses quantos eram os fenômenos no universo. Se bem que as pessoas sensatas, com eles coexistentes, apenas viam em tais fenômenos efeitos provindo de uma causa única, Deus. E aí o Kardec faz uma explicação sobre essas primeiras questões, né? O mundo físico e o mundo moral nos oferece a esse respeito vários pontos de semelhança. Enquanto se detiverem na aparência dos fenômenos, os cientistas acreditaram fosse múltipla a matéria. Hoje compreende-se ser bem possível que tão variados fenômenos consistam apenas em modificações da matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, exatamente como os diferentes sons do órgão, as quais procedem todas do ar, e não de tantas espécies de ar, quantos os sons. De semelhante sistema, decorreria que quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certos pendores, isso significa que outros tantos espíritos teriam vindo habitá-lo ou teriam deixado, o que tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, conseguintemente, sem responsabilidade. Acresce que o contradizem numerosíssimos exemplos de manifestações de espíritos em que estes provam suas personalidades e identidade.
Agora um outro tópico, né? Influência do organismo. Unindo-se o corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhes servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Aí Kardec faz uma pergunta A. Assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco, ou é livre à radiação da luz? Olha que resposta. É como vidro muito opaco. E o Kardec comenta sobre esse tema também. Pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre os espíritos a de um charco lodoso sobre um corpo nele mergulhado, a qual tira a liberdade dos movimentos. 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são instrumentos da manifestação das faculdades da alma. Manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e o grau de perfeição dos órgãos, como a excelência do trabalho está nas ferramentas próprias à sua execução. 370. Da influência dos órgãos, você pode inferir a existência de relação entre o desenvolvimento do cérebro e das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. E tem A. Dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? Olha que resposta. O termo, unicamente, não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades dos espíritos, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhes cerceia o exercício de suas faculdades. E agora, comentário de Kardec. Encarnado, traz o espírito certas predisposições e, se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio da faculdade, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade dos seus atos. Forçoso, então, por admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só são porque o acaso lhes deu órgãos especiais.
donde se seguiria que, sem esses órgãos, não teriam sido gênios, e que, assim, o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Ainda mais absurdo se mostra a semelhante hipótese, se aplicarmos as qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paula, se a natureza o dotara de tal órgão, teria podido ser um celerado, e maior do celerado não precisaria ser não, e o maior do celerado não precisaria ser não de um certo órgão para ser um Vicente de Paula. Admita-se ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão irracional se chegará. Se vamos nos de uma comparação trivial, a força de ser verdadeira, trivial é a força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, você reconhece que o homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio? Ou será a ebriedade que ele imprime aqueles sinais? Pode-se dizer que os órgãos recebem o cunho das faculdades. Olha que fantástica essa resposta, né? Senão a gente fica sempre botando culpa no corpo, né? O corpo é apenas a matéria que a gente falou, né? Então, esse último exemplo aqui do ébrio aí dá para entender bem claro isso, né? Que o corpo nosso, ele tem essas limitações da maneira assim por causa da influência do nosso espírito, né? Não do corpo que influencia. Idiotismo e loucura. Outro tópico bem interessante. 371. Tem algum fundamento para entender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supões, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar da mesma forma que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Que objetivo visa a previdência, criando seres desgraçados como os cretinos e os idiotas? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Aqui, de novo, vamos entender um pouquinho esse termo punição, né? Porque senão se a gente esquece sempre da pergunta número 1, né? Que é do livro dos Espíritos, que é o que é Deus, né? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois vem todos os atributos divinos, né? Que é soberanamente justo e bom. Porque quando fala-se punição aqui, é aquela questão daquela consequência de das pessoas não quererem se mudarem, se modificarem, então ela sofre. Aí para ele é uma punição mesmo, mas não é uma punição que não é assim uma coisa que Deus diz, agora você vai passar por isso. Não. É porque realmente ele necessita passar por essas experiências para visar aí o seu desenvolvimento, né? Moral e intelectual. Intelectual, às vezes, são muito inteligentes, como eu disse antes, né? Mas principalmente nas questões morais, né? Ah, não há, pois, fundamento para dizer-se que os órgãos nada influem sobre as faculdades? Olha que pergunta interessante, ó. Porque senão vai dizer, então os órgãos não influem nas faculdades? Olha a resposta. Nunca dissemos que os órgãos não têm influência. Tem, muito grande sobre as situações das faculdades. Mas não são eles a origem dessas. Ó, interessante. Aqui está a diferença.
O músico excelente com instrumento defeituoso não dará a ouvir boa música, o que não fará que deixe de ser bom músico. O Kardec comenta. Importa-se distingue o estado normal do estado patológico. No primeiro, o moral vence os obstáculos que a matéria lhe opõe. Há, porém, casos em que a matéria oferece tal resistência que as manifestações anímicas ficam abstadas ou desnaturadas, como nos de idiotismo e de loucura. São casos patológicos e que, não gozando desse estado, a alma de toda a sua liberdade, a própria lei humana isenta a responsabilidade de seus atos. Então isso aí sempre foi comum e é muito polêmico isso às vezes, né? Que às vezes as pessoas cometem alguns crimes absurdos aí eles recorrem dizendo que estavam aí em pleno juízo, né, de consciência. Então tem uns casos até meio polêmicos que acontece isso, mas a medicina aí comprovando que realmente as pessoas não estavam em pleno juízo de sua consciência, até as penas são amenizadas, né? 373. Qual será o mérito da existência de seres como os cretinos e os idiotas, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham em capacidade de progredir? Olha aí, ó. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Item A. Pode ser assim o corpo de um idiota conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Certo. O gênio se torna, por vezes, um flagelo, quando dele abusa o homem. Aí, de novo, voltando naquelas questões anteriores, para diferenciar o que é a questão intelectual e moral, né? Ele pode ser um gênio intelectualmente falando, mas moralmente ainda não evoluiu, né? E aí o Kardec comenta bem sobre isso aqui agora, nesse comentário. A superioridade moral nem sempre guarda proporção com a superioridade intelectual. E os grandes gênios podem ter muito que espiar. Daí, frequentemente, lhes resulta uma existência inferior à que eles tiveram e uma causa de sofrimento. Os embaraços que os espíritos e o espírito encontra para suas manifestações se lhes assemelham às algemas que tolhem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer-se que os cretinos e os idiotas são estropiados do cérebro, como o coxo é das pernas e dos olhos, o cego. 374. Na condição de espírito livre, tem o idiota consciência do seu estado mental? Frequentemente tem. Compreende que as cadeias que lhes obstam ao voo são prova e expiação. 375. Qual a loucura situação do espírito? O espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas e na contingência de só fazer com auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem, no que destes dependam sua ação ou suas impressões. Se perde os olhos, fica cego. Se ouvido, torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, ou atacado ou modificado parcialmente ou inteiramente. É fácil ter
será compreender que, só tendo o espírito ao seu serviço órgãos incompletos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo e no seu foro íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não está nas mãos de ter. Então, olha o item A. Então, desorganizado é sempre o corpo, não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esse reage sobre ele, dentro de certos limites, e que pode acontecer impressionar seu espírito temporariamente com a alteração dos órgãos pelas quais se manifesta e receba as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durante longo tempo, a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito a influência de que ele não se libertará senão depois de ser haver libertado de toda a impressão material. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento que se acha e pela impossibilidade que se vê de se manifestar-se livremente, donde o procurar na morte o meio de quebrar seus grilhões. Depois da morte, o espírito alienado se ressente do desarranjo de suas faculdades? Olha, pode ressentir-se durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara o sono. 378. De que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito. Como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante a sua loucura, sempre se faz mister um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso é que, quando mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza ou constrangimento depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele prendiam. Bom, pessoal, esse é o tema da apresentação hoje, né? E aí, agora, como sempre fazemos, nos colocamos aí à disposição aí para os questionamentos e os diálogos. Está liberado agora, que eles quiserem fazer os comentários. Todo mundo quietinho hoje? Ana, quer fazer comentário? Tudo bem? Bem interessante esse. Pode falar. Olha, nós temos, eu fui anotando os temas, né, e quando você vai passando a leitura, assim, tem vários temas, tem muitas coisas diferentes, né, sobre a leitura, né, embora você faça um texto, uma quantidade não muito grande de perguntas, mas os temas são bem amplos, né. Então, começando ali de faculdades morais e intelectuais do homem, né. Então, nós trazemos, então, eu entendo que a gente traz esse momento, digamos assim, que a gente reencarna, né? Nós reencarnamos no momento, é como se fosse nós fazemos, digamos assim, um intervalo do tempo de evolução, e daí desliga o botãozinho e liga aqui na Terra o botãozinho de novo. Então, nós vamos despertar de alguma forma.
Então, chegamos ao mundo de determinada forma, com uma certa inteligência, ou com uma inteligência um pouco mais rebaixada, com um certo desenvolvimento moral, ou com uma moralidade ainda muito incipiente, muito inicial, né? Então, exemplo é, se eu tivesse digamos, nesse momento eu tivesse nascido numa ilha lá do Pacífico, né, na selva de uma ilha do Pacífico, eu poderia ter nascido de uma forma bem diferente. Então, minha alma seria primária, digamos assim, uma alma muito primária em inteligência e moralidade. Então, dessa forma que nós viemos para o mundo de acordo com as nossas possibilidades. Eu assim eu entendo. Né? Mas todos nós trazemos dentro de nós as nossas polaridades, né? Então, positivo e negativo, que às vezes não parece, porque aqui, por exemplo, se eu nascer aqui no Brasil, com condições de inteligência que me permitiram um estudo, né, uma formação de família, uma constituição de família, um trabalho na sociedade, eu tenho uma certa diferença daquele estado que eu estaria se eu tivesse reencarnado lá na Ilha do Pacífico, como eu usei o exemplo, né? Se fosse uma alma bastante primitiva. Mas mesmo reencarnando numa situação civilizada, digamos assim, nós trazemos ainda dentro da alma muita luz e muita sombra. Nós temos que lidar com a gente aqui, tá? Então, eu vou começar dando esse ponto inicial aí, que eu acho que é o grande ponto da gente, é assim, nós evoluímos em inteligência e em moralidade, né? E a moralidade é um assunto bem delicado, porque é uma questão não só de sentimento, mas também que perpassa pela nossa inteligência, né? De saber o que caminho que eu tomo em dado momento, o que é o mais apropriado, se não for falar no termo certo e errado, né, que é o mais simples, mas o que é mais apropriado em determinada condição. Então, são elementos que eu vou usar: inteligência, sentimento e esses outros elementos da capacidade de julgamento, da minha própria moralidade. E perpassando por aquele momento da alma, né, que eu posso estar mais para a luz ou mais para a sombra, se eu tiver num momento difícil, ou até sob a ação de espíritos obsessores, por exemplo. O cuidado que nós temos que tomar, assim, de analisar, é perfeito que está colocando, mas a nosso grau de evolução, tanto intelectual e moral, que nos possibilita a necessidade de reencarnar num corpo com essa ou aquela restrição, como você falou. Porque nós falamos assim, eu nasci, porque eu nasci lá numa região primitiva, lá, sei lá, distante, mas eu não perdi nada da questão nem moral nem intelectual. Eu apenas, aí, às vezes, por alguma experiência minha, por uma escolha minha, que naquela reencarnação ali, naquele corpo que eu vou ter utilizando ali, eu necessito desenvolver algumas outras questões aí, que você falou, talvez da paciência, da humildade, né? Algumas coisas assim que eu não aprendi ainda que eu vou encarnar, mas o espírito não perde, é o mesmo, porque nós não regredimos. Nós podemos estar dentro de uma reencarnação de um corpo, de uma região, de uma família, ali passando por aquela experiência que necessitamos para despertar certas potencialidades que nós ainda não desenvolvemos. No caso, por exemplo, certas aptidões de algumas faculdades intelectuais que nós temos que desenvolver ali, que nós necessitamos passar ali, que você falou aí dos sentimentos, né? Então, poxa, se eu ainda tenho alguma dificuldade de perdoar, alguma coisa assim, eu tenho que passar por uma experiência daquilo para que eu possa, vamos dizer assim, despertar essa consciência. Mas é por isso que ele frisa bastante no texto ali. O corpo, ele influencia, sim, ele restringe, sim, mas o que determina o corpo é a qualidade das morais e intelectuais do espírito. E eu também concordo com você quando você falou ali, para mim é bem claro isso também, e na minha opinião, o desenvolvimento intelectual tem que ser até antes do que o moral, porque, veja bem,
você tem que ter a capacidade de discernir que aquilo é certo ou errado. Entendeu? Eu não estou amando porque o outro veio achando que isso é certo. Eu tenho que estar ciente, é meu livre-arbítrio, eu tenho que, poxa, eu só vou desenvolver isso se eu intelectualmente estiver bem desenvolvido para me conseguir discernir certas coisas. Não é uma coisa assim, vou porque, né? Então, por isso que às vezes tem que vir primeiro a questão intelectual, né? Porque a gente vê que pessoas altamente intelectualizadas aí, que tem um senso moral muito baixo ainda. Mas com o tempo ela vai ter que desenvolver a questão moral, né? E tem que ser assim por causa do sentido, porque tem que fazer as coisas certas, moralmente falando, porque eu sei o que é certo, né? O meu cérebro, meu intelecto, minha experiência diz que aquilo faz sentido. Por isso que nós chamamos de filosofia espírita, né? Que a filosofia é isso, é perguntas, respostas, questionamento, para satisfazer. Depende do meu grau intelectual, eu vou ter vamos dizer, um discernimento errôneo de algumas coisas, né? Eu posso aceitar algumas coisas como verdade, mas se eu não desenvolver intelectualmente, ela pode ser errada, errônea. Né? Por isso que diz assim, né, que as pessoas, ela é o saber que liberta, né? Aí algumas pessoas falam, eu preferia nem saber, porque ela sabe que se ela sabe que aquilo é errado e continua fazendo errado, é o livre-arbítrio dela, né? Ela é muito mais, vamos dizer assim, sofre muito mais consequência dos teus atos, porque ela sabia que aquilo era errado. É interessante esse raciocínio, né? Fala, Ana. Então, só complementando aqui, né, que é bem interessante essa parte aqui, quando ele vai relacionando nessas questões intelectuais, né, versus morais, que eu acho que o espírito vai despertando cada encarnação, né, porque é um despertar mesmo, né, da necessidade disso ou aquilo. Tem que andar junto, mas normalmente não anda junto, né, a gente percebe que muitas pessoas, nossa, são boníssimas, né, e de coração mesmo, aquilo de espírito, né, tá na alma, mas são pessoas, né, vamos dizer assim, de uma intelectualidade baixa, né, não tiveram, às vezes, até a própria oportunidade ou interesse, né, que provavelmente vão despertar numa outra encarnação seguinte, por exemplo, né, percebendo essa necessidade, que também tem a ver com oportunidade, né, porque às vezes não tem nem a oportunidade dessa intelectualização, né, porque é questão de conhecimento, de saber que a pessoa, né, também tem que despertar para essa necessidade, e muitas vezes fica para trás, né, na busca disso. Então, eu acho interessante essas duas questões, né, de a gente procurar, né, agora passando para uma questão da gente, de reflexão, né, nossa, dessa necessidade de andar com essas duas questões juntas, né, moral e intelectual, não esquecer nenhuma e nem de outra, né, mas interessante observar como que acontece ao nosso redor, com as pessoas, né, e o que isso reflete no dia a dia, não só de nós, mas das outras pessoas, o que isso reflete, né, porque quando a pessoa tem um certo equilíbrio moral e intelectual, ela consegue um equilíbrio melhor. Interessante isso, né? Perfeito. É assim que eu acho que aí que nós vamos, em termos da justiça divina, a pluralidade das existências, né? Porque nós temos que passar por várias e várias experiências diferentes, que você falou. Nenhumas, às vezes, nós escolhemos ou necessitamos passar por umas experiências aonde nós vamos ter uma capacidade maior de desenvolver questões morais, nas outras intelectuais, e assim como todas as nossas aptidões, né? Senão não faria sentido, né? Porque é muito fácil, às vezes, você vir numa reencarnação, às vezes, humilde, numa família humilde, onde possibilita, dentro daquela família, daquele contexto que você está ali, você desenvolver as questões morais, é muito fácil você ser bonzinho, né? Você agir. Aí, agora, pô, mas tudo bem, agora na outra você vai reencarnar, então agora você vai ter que, numa família mais intelectualizada, entendeu? Você tem que desenvolver o intelecto. Aí sim você vai formando, aí você vai progresso tem que ser assim como o texto deixa bem claro, né? Não é por isso que não, se fosse uma existência só, como, né? Então tem que passar por várias e várias experiências, de várias matizes, né? Várias situações, e aí vai até que, do sexo, né? Uma tem que ser com uma mulher, outra tem que ser com um homem, outra vez ele vai ser de raça diferente, religiões, tem que participar, porque é assim que o espírito evolui, né? Quando ele chega, como você falou, quando ele chega no nível
intelecto moral, né? Aí tá perfeito, né? Já tá chegando quase sendo puro. Aí que é a grandeza, né? Mas para isso, a pluralidade das existências e das experiências, né? Senão, Deus não seria justo, né? Porque se a gente for refletir sobre isso, é interessante ter esse equilíbrio, porque a gente desenvolver os dois lados, né? Vamos supor, a gente refletir nesse sentido para nós e, de repente, passar isso para frente, né? Porque eu não digo que a gente tem que só, é nós. Não, mas refletir e tentar, às vezes, consegue passar isso para frente, conversando com alguém, ou a gente que interage com pessoas, né? Nesse sentido. Então, fazer coisas, né? Agir, né, como um espírito que seja solidário, por exemplo, né, auxiliando as pessoas, né, e a si mesmo e as pessoas, e também buscar o conhecimento sempre, né, para conseguir realmente, como a Luciane falou, né, discernir, né, o certo e o errado, para começo de conversa, né, porque daí uma coisa se interliga com a outra, né, uma coisa ajuda a outra, eu entendo, né, como você também comentou, né, Pereira? Tem que ser assim, né? Eu, na minha opinião, não tem outro caminho, né? Senão não faria sentido, né? Favorecer um e outro. E o corpo que a gente recebe, que a gente escolhe, né? Que nós estudamos, que a gente acaba escolhendo, ou às vezes ele vem, como ele falou no caso aí da loucura, né? Da idiotia lá, tal, que só vem com a capacidade aí, que é uma consequência da teimosia dele mudar, e aí ele é intelecto, usou intelectual, mas não desenvolveu moralmente. Aí ele tem que passar por essa experiência de vir restringido todo o órgão dele ali, para ele sabendo ali, para ele forçar ele a refletir e mudar, né? Ele vai ter que mudar. Puxa. Esse é um outro ponto interessante de hoje do estudo, que é a questão física, do corpo físico. É impressionante isso, como reflete, né? Como ele te dá asas ou ele tolhe a encarnação, né? Você expandir, né? O teu aprendizado, o teu desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Da evolução nessa encarnação, né? O que o corpo físico, ele interfere realmente. Como ele tem a ver com toda essa questão evolutiva durante a encarnação, né? Então, inclusive, você colocou bem certo, que falou assim, poxa, nós temos que sempre desenvolver o intelecto, né? Só que tem pessoas que, às vezes, aproveitam as reencarnações dela, e algumas, e só intelectualmente, só desenvolvem, egoisticamente falando, né? Eu sou inteligentíssima, nós sabemos aqui hoje, nós estamos aqui, hoje eu acho que nessa fase da humanidade que nós estamos aqui agora, isso aparece muito, né? Pessoas inteligentíssimas, né? De intelecto, falando assim, mas moralmente ainda deixando a desejar muito. Então, essas pessoas... É como se não tivessem despertado. Despertado. Porque não tem noção, é impressionante, não é que sejam pessoas más. Não. Eu conheço pessoas assim, são extremamente, bem isso, Pereira, extremamente inteligentes, pessoas até boas, mas assim, ficam naquela, entendeu? Naquele estágio e não se percebe nessa questão do desenvolvimento moral, né? Mas tem pessoas que realmente ainda, que nem ele fala ali, são viciosas ainda, inteligentes e praticando mal mesmo. Tem pessoas que usam a inteligência aí para fazer esses crimes absurdos ainda, né? Eu sei que você falou que tem pessoas que às vezes são neutras ainda, que são, mas ainda não são más, assim, daquele, mas tem pessoas que realmente utilizam todos esses conhecimentos intelectuais para fazer o mal ainda, né? Olha, e aí como que vai acontecer? Puxa vida, você tem uma hora você tem que despertar isso. Aí vem que ele falou no exemplo ali de uma punição, né? Tem que chegar numa condição e falar, poxa, agora você tem que passar por experiência aí até você dobrar isso, porque você tem que sentir que não é, você tem que ver o outro lado também, né? Você vê como a justiça divina é perfeita, né? A gente tem que pensar sempre nesse sentido, né? São irmãos nossos. Então, um dia terá aqui, como nós vemos todos os textos que nós estudamos aqui, não vai ser permanente isso, mais cedo ou mais tarde ele terá que dobrar o joelho perante a justiça divina, não tem como, né? A duras penas, às vezes, né? Ou por amor, ou pela dor. Deus dá sempre as oportunidades, né? As oportunidades para a pessoa despertar, né? Da família, do local, e a pessoa continua. Mas mais cedo ou mais tarde, que demore milênios, mas uma hora vai ter que retornar ao caminho, né? Do bem, não tem outro jeito, né? Bacana, né? E o corpo físico, ele acaba sendo também um instrumento disso, né? É exatamente isso. Os órgãos, né? É isso que ele colocou hoje.
que aí ele reflete exatamente a necessidade que nós temos, né? Ele vai nos inibir ou proporcionar uma facilidade, vamos dizer assim, mas daquilo que nós necessitamos ainda desenvolver. Eu concordo com você que nós temos que observar isso e buscar se, puxa, eu tenho que desenvolver mais a parte intelectual para isso, para aquilo, para usar para ajudar as outras pessoas, né? Sei lá, é pro bem, né? Mas, às vezes, as pessoas utilizam mal isso, né? Tudo isso. Porque daí, se não despertar, né, como você falou, numa outra encarnação, talvez, por exemplo, tenha uma limitação física, que faz com que ele se desperte para isso, né? Porque é o espírito que está ali, não é o corpo, né? O corpo está limitando, mas é o espírito que necessita, né? Então, está refletindo a qualidade dos espíritos. Bacana, né? Mais um comentário, Luciane? Bacana, né? O comentário dos órgãos, né, a preparação da reencarnação, né, de algumas pessoas que precisam de um sistema nervoso muito fino, muito refinado, né, por exemplo, um neurocirurgião, que é uma pessoa que precisa ter um sistema nervoso muito delicado para poder fazer os pequenos cortes, pequenos ajustes, né, no sistema nervoso da pessoa, de uma cirurgia. Então, tem todo um preparo diferente desse organismo, a seleção das células que são precisas para a formação inicial desse organismo. Ou os músicos, né? A gente tem um filho músico que tem uma audição que é incrível, e ele fica surpreso como eu e ele não conseguimos ouvir os sons que ele ouve, né? Então, o corpo que veio preparado para determinada função e os órgãos que também para poder auxiliar na execução daquilo que a pessoa vem fazer no mundo, né, suas tarefas no mundo. É bem interessante isso. É interessante, como que é. É interessante que ele colocou lá, inclusive, que se a pessoa vem com problema no olho, é cego, né, que ele fala, do ouvido, fica surdo, né, que daí já vem com aquilo ali. E aí depois que ele colocou, como que você colocou assim, aí aquelas pessoas que vêm com problema no cérebro, né, que vai acontecer todas essas questões que você estava comentando aí se uma pessoa vai, um cantor, ele tem que ter com a voz, né, que nem falou, o ouvido, a sensibilidade, o cérebro, no caso que você falou aí dos cirurgiões, né, ele tem que ter um cérebro, um poder de raciocínio lógico ali para decidir, né, que você falou, até a mão, né, tem que ter tudo preparado esse corpo, né, ele já veio ali precisando para passar por essa experiência, mas não é o corpo que vai dar, é o espírito, a necessidade do espírito que está criando, que você colocou no início, eu acho bacana que você falou ali, que é o próprio espírito que está influenciando, né, na necessidade dele para que aquele órgão, né, o cérebro, a visão, a mão, o músculo, que seja apto para ele desenvolver aquela missão que ele colocou. Né? Pode falar, Ana. Só complementando o que você falou ali, Pereira, o que a Luciane falou, essa questão que também tem o esforço do espírito, né, gente, porque a pessoa tem habilidade, beleza, ela vem com a potencialidade dos órgãos, com talentos, né, que a gente sabe muitos exemplos que as pessoas têm talentos, realmente já nascem com um talento específico, e isso é muito legal, e a pessoa realmente percebe isso já, vem com isso e vai e deslancha, porque ela já tem esse talento. Mas a gente sabe que, por isso que é o espírito que comanda. Se ele quer uma coisa, ele pode desenvolver, né? Então, tem pessoas talentosas que conseguiram se desenvolver pelo próprio esforço, não porque nasceram com baita talento, mas porque se esforçaram e muito para poder conquistar, por exemplo, algum talento como pianista ou como um cientista, que a gente sabe que tem gente que conquistou muito, mas pelo próprio esforço, não que nasceram com talento. Até sem condições, né? Vamos dizer assim, de família, condições financeiras, etc. E conseguiram coisas, assim, grandiosas, que é uma força absurda do espírito, né? Sobre qualquer coisa. Então, por isso que o espírito está sobre o corpo. Então, às vezes, o corpo nem é lá aquelas coisas, nem tem tanto potencial em termos de órgãos, mas a força do espírito é tanta
né, que é uma força dele mesmo próprio, decide envolver, que ele conquista coisas fantásticas, né? Então, aí está a prova da força que quem comanda é espiritual, do próprio espírito, né? Então, mas aí é perfeito. Só que assim, lembra que ele colocou um exemplo lá, assim, por exemplo, se fosse só o corpo, por exemplo, o cara podia ser um Laplace lá, não sei o quê, porque ele nasceu. Não, ele é o espírito que vai utilizar ali, mas aí ele vem com essa aptidão, que ele falou assim, mas ele tem que. Por exemplo, ele falou do neurocirurgião ali, um exemplo que deu ali. Para ele, que é neurocirurgião, ele pode ter com tudo isso que veio do corpo dele preparado para isso, mas ele tem que estudar, né? Ele tem que se esforçar, ele tem que ir lá fazer a faculdade e tal, treinar muito. E estudam muito mesmo essas pessoas. E a Ana deu um exemplo perfeito. Às vezes tem um resquício lá, pouco daquela capacidade, que seja de músico, mas ele tem que estudar muito, tem que treinar, praticar, tem que querer, né? Para ele desenvolver toda a potencialidade e aumentar até mais toda aquela capacidade que ele tem, né, que ele vem com aquele talento, entre aspas, ali que ele tem que desenvolver, senão um atleta, por exemplo, também, ele não tem que treinar muito, ele pode vir ali, mas ele treina horas e horas, aí a pessoa quando vê ele fazendo aquilo, ela fala, puxa, mas é porque ele treina, porque ele dedica, e assim é, com tudo, né? Então é tudo ligado ao esforço mesmo, que a pessoa pode vir com tudo isso e simplesmente tá nem aí, né? Até aquele exemplo do talento lá, que fala do senhor lá que foi viajar, que deu um talento para um, deu 5 para outro, 2 para outro, e quando perguntou o que tinha 5, falou, 5 fez 10, né? É que ele fala, porque ele se esforçou e tal para ganhar, porque sabia. Outra que falou assim, olha, eu sei que você fez, aí eu enterrei meu talento, tá de volta aqui. Ô, preguiçoso, né? Ele falou, pô, você sabe que por que você não aplicou pelo menos... E é assim com nossos talentos, né? Se nós não desenvolvermos o máximo possível para aumentar toda a nossa potencialidade, ela pode ficar estagnada, né? Bacana, né? Isso aí. Me ocorreu mais uma coisinha, que tem mais uns minutinhos ainda. Me lembrei aqui dos autistas, né, que no tempo de Kardec ele está usando uma outra linguagem ali, a idiotia, o cretinismo, né? Mas nós temos aqui na Terra agora, nesse momento, uma chegada em massa, né, de espíritos na condição do autismo. E a gente tem aprendido com essas famílias e com essas pessoas, né, quanto aprendizado que temos, não só no campo da ciência, que daí a ciência está correndo atrás para poder ajudar, mas também de nós em volta, né, tentando ali acolher com amor, né, desde a recepção, desde do início do diagnóstico que se faz às vezes ali 1 ano, 2 aninhos de idade, 2 aninhos, 3 aninhos, a dificuldade da linguagem, né, o comportamento diferente da criança, e quanto isso está ajudando a gente a nos desenvolvermos, né, em termos de amorosidade, né, quem trabalha, quem recebe, os pais, e, ao mesmo tempo, as crianças passando por essa encarnação que às vezes ficam como se estivessem um pouquinho mais limitados, uns mais, outros menos, enfim. Bacana essa comparação, né? Eu acho perfeito isso, que é bem o tópico que falou. Aí eu acho que é porque na época de Kardec, claro, era só, considerava idiotismo e loucura lá, não tinha. Hoje existe isso. Mas acho que o autista dá para a gente ver bem claro isso, né? Que às vezes são espíritos de uma inteligência extrema, só que daí ele não consegue manifestar tudo isso, né? A pessoa, para ficar próximo dele, tem que aprender a interpretar a maneira dele, né? Se comunicar com eles, porque às vezes ele quer se comunicar, mas não consegue. Olha, eu acho que esse exemplo aí do autismo dá bem claramente para a gente interpretar isso ali. Puxa, ali tem um espírito, às vezes, com um esforço tremendo, né? Querendo se manifestar, e as pessoas em volta dele não compreendendo ele, né? E tem que aprender para conseguir compreender e criar-se um diálogo, uma comunicação com ele. O autismo é perfeito para a gente analisar bem isso, né? As pessoas que estão em volta, todo mundo, a família, os amigos, né? Puxa, a sociedade como um todo, que às vezes é muito discriminado, né? Antigamente era, hoje já está ficando mais, vamos dizer assim, estão acolhendo melhor, estão aprendendo, compreendendo melhor, mas uma época mais antiga era muito discriminado, né, essas pessoas, né? Hoje já se
estudam mais, já aprenderam, já mais entrar em contato com esses seres. Ali demonstra claramente mesmo, eles são muito inteligentíssimos, hein? Você vê uns ali que eu conheço, alguns, que tem assim, ficam adultos, e se elas junto com a família, elas se desenvolvem aí, e são exemplos, né? Bacana. Era isso? Bacana esse debate. Bom, quem gostaria de fazer a nossa pré-encerramento? Eu faço, seu Pereira. Você tá quietinha, né, Juliana? Então você faz a prece. Ah, sim, tô acompanhando. Eu gosto muito de ouvir os comentários e nessas questões a gente vai analisando, porque eu tinha minha irmã, né, que ela era cadeirante, ela nunca teve oportunidade de fazer nenhum curso de arte, de nada. Assim, até por se envergonhar, né, pelas condições dela. E ela sempre aprendeu todo tipo de pintura em tela, sempre sozinha. Ela sempre se esforçou muito. Daí a gente fica assim analisando, né, o quanto eu tinha um exemplo assim ao meu lado, né, que sempre se esforçava, sempre procurava as coisas para poder entender, para poder conseguir ir adiante. Então a gente fica vendo assim o quanto eu tive aprendizados assim no decorrer da minha vida. E é de extrema valia que inclusive eu tô olhando para um quadro que ela pintou tão lindo e eu fico pensando, nossa, ela nunca teve oportunidade e sempre se esforçou muito. E vejo pela minha filha também, que ela tem o dom de tocar piano desde pequena, começa a tirar partituras com facilidade. Então eu fico olhando e fico tão feliz, né? Deus é tão bom com a gente. A gente tem tantas pessoas maravilhosas, tantos espíritos maravilhosos, né, encarnados, que, a gente se encontra, né? A gente fica até pensando, nossa, como a gente tem a oportunidade, né? De encontrar as pessoas certas, de encontrar o centro certo, né? A gente se sente em casa, assim. Eu fico, às vezes, refletindo aqui, sorrindo com os comentários. Fico muito feliz. Isso é muito bom para minha alma, assim, sabe? Eu fico muito feliz. Mas vamos lá, o agradecimento. Primeiramente, gostaria de agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, por estarmos aqui todos reunidos, com muita saúde, paz e tranquilidade. E aqueles que não puderam estar presentes, que o Senhor Jesus também esteja no coração de cada um. Que assim seja e que todos tenham uma ótima noite. Que assim seja. Beijo, Ju. Beijo, Ana.